Bem, meus amigos, nesse vídeo nós vamos ver algumas questões sobre razão e proporção. Na primeira questão, uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. Qual a razão do número de partidas ganhas pelo número de partidas disputadas? Quando a gente vai trabalhar com razão, nós temos os chamados de antecedentes e consequentes. Antecedentes são aqueles valores, como já diz, vêm antes e vai ser colocado no numerador da fração. Enquanto os consequentes, que são os valores que vêm depois, são colocados no denominador. Nesse caso, o antecedente são as partidas ganhas, consequentes são partidas disputadas. Partidas ganhas 28, numerador, disputadas 40, denominador. Na letra B, qual a razão do número de partidas perdidas para o número de partidas disputadas? Então, quantas partidas foram perdidas? Nós temos que o total foi 40 e que tiveram 28 partidas ganhas. Então, se eu tirar os 28, nós vamos obter o total de partidas perdidas. Então, 40 menos 28, nós vamos achar 12 derrotas. Qual a razão do número de partidas perdidas, que é 12, pelo número de partidas disputadas, que é 40? Então, é 12 sobre 40. Vejam que eu não estou fazendo simplificação, mas seria bom a gente fazer simplificação, porque podem aparecer questões onde a resposta já está simplificada, ok? Mas nessas questões em especial, que a gente está só vendo o conceito de razão, eu não vou simplificar. Na letra C, qual a razão do número de partidas ganhas, no caso 28, pelo número de partidas perdidas, 12. Então é 28 sobre 12 avos. Então é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, a gente pode fazer por regra de 3, se você já tiver estudado, mas também a gente pode fazer por proporção. Como assim? Ele disse que 80 voltas em 20 minutos. Então, 80 em 20 minutos, 80 por 20. Tem que ser igual a quanto? Vejam que no antecedente eu coloquei o número de voltas e no consequente eu coloquei o tempo. Então, quando eu for fazer essa proporção, eu vou ter que igualar nessa mesma razão. Voltas antecedente, tempo consequente. Então, ele pergunta quantas voltas dará em 28 minutos. Então, ele deu o tempo. Tempo fica no consequente, fica no denominador. Então, a gente coloca 28 embaixo. Tempo é consequente, então a gente coloca no denominador. Então, fica 28 embaixo. E, como eu não sei ainda quantas voltas foram dadas em 28 minutos, eu represento por qualquer letra e a gente vai botar a letra X. Para fazer essa proporção, vamos lembrar da propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação dos meios pelos extremos. Elas são iguais. Então, fazendo essa multiplicação, o conselho é sempre começar para aquele que tem x. Quem é que está ligado com o x aí? É o 20. Então, vai ficar 20 vezes x, será igual aos outros dois. 80 vezes 28. Quando eu estou fazendo uma equação deste modo, a intenção é deixar o x sozinho. Então, por exemplo, para ele ficar sozinho, eu tenho que tirar o 20. Para tirar o 20, eu tenho que fazer a operação inversa que ele está realizando com o x. Como ele está multiplicando, eu vou dividir por 20. Na forma de fração mesmo. Então, eu divido por 20 o primeiro e o segundo membro. Quando eu fizer isso, cancela 20 com 20, sobra só o x. No segundo membro, a gente vai ter que realizar essas operações. 80 vezes 28 dividido por 20. Onde eu já posso fazer uma simplificação de 80 por 20, 80 dividido por 20, 8 dividido por 2 dá 4, né? 80 dividido por 20 também é 4. E o que sobrou? Sobrou 4 vezes 28. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 12. Então, 112 voltas foram dadas em 28 minutos. Na questão 3, também vamos trabalhar com proporção, resolvendo também utilizando a propriedade fundamental das proporções, que é o meio pelos extremos. Então, eu vou multiplicar x mais 3 vezes 7 e 4 vezes x mais 9. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. 7 vezes x mais 3 tem que ser igual a 4 vezes x mais 9. Então, veja que esse 7 está multiplicando, eu coloquei entre parênteses, porque ele vai multiplicar isso tudo, não só o x ou não só o 3. Então, o 7 vai multiplicar fazendo esse chuveirinho, essa distribuição, com todos os valores que estão dentro do parênteses. 7 vezes x dá 7x, mais 7 vezes 3, 21.
A mesma coisa eu vou fazer com 4. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 9, 36. Então, para eu saber o valor de x, eu tenho que isolar ele em um único membro. Veja que nós temos 7x no primeiro membro, 4x no segundo membro. Então, pela minha escolha, eu vou escolher colocar x no primeiro membro e quem não tem x no segundo membro. Como é que eu vou fazer isso? Eliminando, fazendo a operação inversa. Por exemplo, o 4x está no segundo membro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a operação inversa que ele está fazendo com o outro valor, que no caso ele está somando. Então, eu vou subtrair menos 4x. Quando eu fizer isso, eu vou eliminar 4x com 4x e não vai ter mais x no segundo membro. Mas se eu fiz isso no segundo membro, eu sou obrigado a fazer isso no primeiro membro. Subtrair 4x também no primeiro membro. E vejam que além do 4x, eu também tenho que eliminar o 21, porque o 21 não tem x. Se o 21 não tem x, não é para ele estar no primeiro membro, é para ele estar no segundo membro. Então eu vou tirar o 21. O 21 está positivo, então eu coloco menos 21. Se eu fiz no primeiro membro, tenho que fazer no segundo membro. Quando eu fizer isso, 21 menos 21 dá 0, ele sai do primeiro membro e eu faço a operação lá no segundo membro com 36. O que sobrou aí para nós? 7x menos 4x vai ser igual a 36 menos 21. 7 menos 4 dá 3. 36 menos 21 dá 15. E da mesma forma que eu fiz lá na segunda questão. O 3 está multiplicando o x, então eu vou dividir tudo por 3. Quando eu fizer isso, o que nós vamos encontrar? X vai ser igual a 15 dividido por 3, que vai dar 5. Na letra B, meio pelos extremos novamente. Então vai ficar 10 vezes x mais 5 igual a 5 vezes 3x menos 5. Ao fazer isso, 10 vezes x, 10x, mais 10 vezes 5 dá 50, vai ser igual a 5 vezes 3, 15, então é 15x. E vejam agora que eu vou multiplicar o 5 por menos 5. Ó. Antes era tudo positivo, não me preocupava com o sinal. Agora apareceu negativo, então eu tenho que fazer o jogo de sinal. 5 vezes menos 5, mais com menos dá menos. 5 vezes 5 dá 25. A mesma forma que eu fiz para isolar x de um lado, lá na letra A, eu vou fazer aqui na letra B. Reparem que nós temos aqui 10x e 15x, um em cada lado da equação. Então, eu vou escolher, ou eu deixo no primeiro membro, ou eu deixo no segundo membro aqueles que têm x. Eu vou escolher deixar no segundo membro, por quê? Porque o maior está no segundo membro, que é o 15. Logo, eu não vou precisar fazer jogo de sinal no final. Então, para isso, eu vou ter que tirar o 10. Para eu tirar o 10, se ele está mais 10, eu vou colocar menos 10x de um lado, menos 10x do outro. Aí eu elimino 10x com 10x. 10 menos 10 dá 0. E vejam que o 25 está no segundo membro. E o segundo membro eu escolhi para deixar apenas quem tem x. Então eu tenho que tirar o 25 daí. Para fazer isso, se ele está negativo, eu coloco positivo. Mais 25 de um lado, mais 25 do outro. Quando eu fizer isso, menos 25 mais 25 dá 0. E o resultado da nossa equação será 50 mais 25 vai ser igual a 15x menos 10x. 50 mais 25 dá 75. 15 menos 10 dá 5, então fica 5x. Para ficar apenas o x, se o 5 está multiplicando, nós vamos dividir tudo por 5. Então vai ficar 5x dividido por 5, 75 dividido por 5. Ao fazer isso, corto 5 com 5. E 75 dividido por 5 é igual a 15. Logo, x será igual a 15 na letra B. Na letra C, mais fácil do que a letra A e B, porque nós já temos apenas um x aí aparecendo, né? Mas fazemos da mesma forma, meio pelos extremos. 6 vezes x mais 3 igual a 3 vezes 20. 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 20 dá 60. E eu tenho que tirar o 18 daqui, ó, porque eu quero deixar o x sozinho. Para eu tirar o 18, se ele está positivo, coloco o negativo no primeiro membro e no segundo membro, menos 18. Sai esse 18 com o outro, ficando 0. E fica 6x igual a 60 menos 18. 60 menos 18 é igual a 42.
Dividimos tudo por 6, corta 6 com 6 e fica x igual a 42 dividido por 6, que é igual a 7. Na quarta, o produto custa R$12.000 para ser fabricado e é vendido a R$16.000. Determine a razão do lucro para o preço de venda. Então aí ficou moleza, é só razão. Então ele disse que o custo é igual a R$12.000 e que o preço de venda, que eu vou chamar de V, é igual a R$16.000. E ele pergunta, determine a razão do lucro para o preço de venda. Então, ele não quer saber a razão do custo, ele quer saber a razão do lucro para o preço de venda. E lucro, pessoal, é simplesmente o que a gente vai ganhar quando a gente vender alguma coisa e tirar o nosso custo. Ou seja, é o preço de venda menos o preço de custo. Então, quem vai ser o nosso lucro? Vai ser 16.000, que é o preço de venda, menos o preço de custo, que é 12.000. Quando eu fizer isso, 16 menos 12 dá 4. Como tem 3 zeros, 4.000 será o nosso lucro. E ele quer a razão do lucro, então o lucro em cima, pelo preço de venda, venda embaixo. Então isso aí será 4.000 sobre 16.000. Dessa vez eu vou simplificar porque eu não fiz nenhuma questão simplificando. Posso tirar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo e simplificar tudo por 4. Então a razão do lucro pelo preço de venda vai ser quanto? 4 dividido por 4 é 1. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então a razão será 1/4. Então, meus amigos, é só isso. Um grande abraço e até mais.